Estamos em que mês? Sala? Estamos em setembro. Setembro é um mês importantíssimo, onde a gente fala sobre suicídio. Isso Essa mesmo. coisa que nós jornalistas por muito tempo evitamos falar. Era uma consciência, assim, e praticamente um acordo entre os jornalistas, porque a crença era, se a gente fala sobre isso, a gente pode incentivar de alguma forma as pessoas a cometerem uma atitude assim. Agora, a situação é completamente outra e a gente entendeu e aprendeu ainda bem que falar sobre o assunto é o melhor caminho. Esse mês é importantíssimo, com um recado muito especial, que é: primeiro, você não está sozinho. Ninguém está sozinho. E se você está se sentindo assim, o primeiro passo é procurar alguém. É um mês importantíssimo. E por que eu introduzi dessa forma? A gente vai falar agora com o Michel Duarte, que é fisioterapeuta, mas mais do que isso, ele é especialista em fáscias. Se você ainda não conhece ele vai explicar o que é isso, mas de forma geral, isso mostra que o nosso corpo inteiro está conectado. Isso é muito bom, só que isso pode ser um perigo. Por quê? Porque vai que você não está legal, vai que você está muito triste e está cultivando esses sentimentos ruins. Isso faz mal para o corpo inteiro. É isso, Michel? Com certeza. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço pelo convite. Sim, mais uma vez. Obrigado a você, Michel. Mas assim, com certeza. Hoje em dia, a gente sabe pela ciência, de uma maneira bem atual, que cada vez mais o ser humano ele é visto como não mais a soma das partes. Ele é muito mais, ele é uma interação muito maior de mente e corpo. Então, a proposta que a Academia Brasileira de Fáscias, que é a instituição que eu represento, é exatamente isso. Trazer à tona, principalmente para a população, que é a educação que a gente está falando, de que além da pessoa não estar sozinha, o que ela sente faz sentido também. Mas para isso tem que entender sobre o corpo dela. É que os nossos sentimentos podem influenciar na nossa saúde, é isso? Isso também. Se a gente já for pensar em aspectos de sentimento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o ser humano, ele tem dois sistemas que basicamente faz a nossa vida ser guiada. Quando a gente está com a perna cruzada, com uma mão por sobre a outra, a gente nunca pensa para isso acontecer. Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente não pensa, vou olhar, vou esticar o joelho, vou rodar o tronco. Se a gente fosse pensar nisso, com certeza a gente nem estaria aqui. Ninguém iria passar a primeira rua. É verdade. Então a gente tem dois sistemas. Um sistema que deixa a gente em alerta para sobreviver e um sistema que recupera o tecido. O grande problema é que se só um fica ligado, se eu só fico em alerta 24 horas, se eu só penso em metas, se eu só penso no que está acontecendo, tensão, exatamente. Isso começa a gerar uma certa degeneração isso. no tecido, mas também na mente. Então, é basicamente isso. Um sistema deixa a gente em alerta e um sistema nos recupera. O ideal é a gente conseguir ter um equilíbrio nisso. Então, quando a gente pensa em emoções, vamos dar um exemplo. Se a pessoa ela tem um ritmo de vida mais acelerado, se ela tem horário para tudo, vocês acham que ela está conseguindo ligar o sistema que recupera em algum momento, ou ela se pega no dia levantando o ombro em direção à orelha, apertando o dente, a pupila dilatada, respiração mais curta? Então isso são sinais de que você não está se desligando desse sistema de alerta. E vamos lá, todo mundo relaciona, tive uma gastrite, a pessoa é muito nervosa, tipo, é uma doença que você já imediatamente relaciona com isso. Sim. Mas, por exemplo, eu tô com um problema na minha perna. Isso pode ter a ver com o meu sentimento também? Com certeza. Se a gente for até usar o link primeiro da gastrite, o que acontece? Vamos pensar assim, quando a gente come algo, precisa passar primeiro por um sistema digestivo. E o que vocês acham que ajuda esse sistema a funcionar? Vamos puxar um outro exemplo. O tubarão, que não tem o organismo tão evoluído como o nosso, quando o tubarão acaba de comer, ele tem que nadar por quilômetros. Porque enquanto ele nada, ele aperta o próprio corpo e consegue fazer a digestão. A gente consegue comer sentado assistindo TV, mas a gente não está parado. Enquanto a gente respira, a gente empurra o estômago para baixo e isso faz a digestão do nosso organismo. Agora vamos trazer para a parte do sangue ali da perna, né? Na verdade já deu spoiler aí, do sangue. Uma das dores que pode ter na perna é basicamente isso, porque o nosso coração, quando ele bate, ele não teria força suficiente para mandar sangue para o pé. Então o que a evolução do ser humano trouxe para a gente? O universo, a natureza, Deus, o nome que você queira dar. A respiração é o sistema que faz o sangue chegar em todas as periferias. Agora imagina, se a pessoa não respira, igual o exemplo anterior que a gente deu, naquele ritmo acelerado, você acha que o pé vai receber os nutrientes, ou a perna, né, os nutrientes necessários que precisava? Muitas vezes vai faltar. E aí começa a ter dor, começa a ter lesão em cima de lesão, e aí começa a se dar nomes de diagnóstico. E muitas vezes não entende de onde vem.
E a gente também tem que sempre prestar atenção no nosso corpo, né? Porque ele vai dando sinais de que algo está fora de controle, alguma doença vai aparecer ou alguma dor também, não é, Michel? Com certeza. Eu até costumo dizer que a dor ela sempre vem com um grande ensinamento. Quando a gente sente alguma dor, o que seria a dor, basicamente? A dor é um sistema de defesa que o nosso corpo tem. Como é que meu cérebro sabe que aqui eu estou passando uma mão que é um carinho e isso não estou me machucando? É esse sistema que consegue definir para a gente conseguir sobreviver. Ô Michel, completando essa pergunta, então vamos lá. A gente normalmente identifica esse processo quando ele já se tornou um problema, né? Então tem um sintoma, isso mostrou que meu organismo passou por todas essas etapas. Isso. Eu consigo perceber de alguma forma na metade e evitar que isso aconteça? Com certeza. Até posso dizer que em um período inicial, porque ainda trazendo por exemplo da perna, igual você mesmo falou, tem gente que quando está conversando já percebeu que a perna fica assim? Fica. O que seria essa perna inquieta que o aquela pessoal perna, fala como tanto? é que é, Michel? Fica lá. Aí, ó. Até me incomoda de fazer, mas eu estou fazendo um pouco, né? O que já acontece? te deixa nervoso ficar com a perna assim. Exatamente, isso já gera uma certa ansiedade. Então, assim, é isso que eu falo sempre para os meus pacientes também. Será que você é ansioso ou você está ansioso? Uma vez que você não respira, uma vez que você não consegue estar presente, que seria, já puxando para a sua pergunta, como que eu consigo verificar antes desse processo gerar uma doença? Eu acho que o melhor remédio que a gente tem, na verdade, é estar presente, porque enquanto eu estou presente, eu sinto o meu próprio corpo. Se eu sinto o meu próprio corpo, eu respiro. Se eu respiro, o sistema imunológico, o sistema imunitário, o sistema endócrino, todos os sistemas que fazem o nosso corpo funcionar, gente, eles precisam desse combustível. Então eu acho que a melhor maneira de conseguir fazer uma prevenção é se observar mais, né? Não passar o dia sem nem perceber que você está aqui, né? E olha como o nosso corpo é inteligente, não é? Involuntariamente, se a gente encontra alguém que está ali com a perna mexendo, a gente já fica inquieto junto, não é? Às vezes eu estava calma, tranquila, mas você encontra uma pessoa fazendo esses movimentos, parece que tudo isso vem para você também. Exatamente. A gente tem alguns neurônios que se chamam neurônios espelho, que é o que faz isso acontecer. E a gente tem também alguns neurônios e um sistema nervoso que é o que fez a gente evoluir também, que se chama vago, que é um sistema onde quando a gente está à vontade, a gente copia quem a gente gosta. Já perceberam isso? Às vezes você faz assim, tem alguém na sua casa que faz também. Então, o bocejar também é incrível. Parece começa contagioso. Aí vai todo mundo. Exatamente, porque quando a gente está à vontade, a gente consegue evoluir. Porque eu não acredito que a gente veio para esse mundo somente para poder comer, defecar e ficar só nisso e dormir. A gente veio para algo a mais, né? Então, quando a gente consegue perceber a nossa existência e principalmente o nosso corpo, a partir daí começa a vir muitas mudanças, né? Mas é basicamente isso. Vamos lá. Michel, quem está passando por um momento que a gente citou aqui, um momento de depressão, uma crise muito forte, está reconhecendo que está passando por isso, já é muito bom, porque muita gente nem sabe, né? Sim. Se joga, se entrega a esse sentimento horroroso, muito ruim, se sente muito perdido e não consegue identificar, né, o que está acontecendo. Qual que é o caminho? Certo. Começa por onde? É alguém que vai observar ou essa pessoa ela consegue se reconectar com ela mesma? De que forma? Ó, ainda trazendo para aquele exemplo que eu falei um pouco de um nervo chamado vago, vamos pensar assim. Tudo que acontece dentro das nossas vísceras, ou seja, os órgãos internos, não precisa necessariamente de um contato no cérebro. Ou seja, vocês já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Sim. O que acontece aqui não precisa ter relação direta com aqui. Então por que eu estou falando isso? Uma pessoa que tem a digestão lenta, não vai ao banheiro, sente dores a nível de abdômen. Está enfesada. Está enfesada. Daí a palavra. O que acontece? A gente tem um nervo que é esse vago, que ele sai da base do nosso crânio e ele inerva, né, toda a região do nosso abdômen. O que seria o nervo? É o que leva a informação. Agora imagina, se aqui embaixo ele me manda uma informação 24 horas, ó, aqui embaixo não está bem, ó, eu tô com dor, ó, algo não vai bem. Essa informação, ela vem para o nosso cérebro. E aí a gente começa a ter, então, emoções negativas, porque algo não vai bem dentro da gente. Essa parte do estar enfesado é porque 80%, de uma maneira mais atual, da serotonina, que é o neurotransmissor, vamos chamar até de hormônio relacionado com o prazer, o bem-estar, é feito no intestino. Então, se o meu intestino não vai bem, como é que eu vou produzir esse fator para eu conseguir ter saúde? E agora vem cá, Michel, a gente falando então dos sentimentos, vamos levar isso para a nossa saúde. A tristeza, por exemplo, pode acarretar o que ao nosso organismo? Sim. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tristeza, felicidade, estresse, tudo isso faz parte da vida. O que não faz parte da vida é quando ela é mantida. Então, se eu fico triste hoje, eu choro, consigo desabafar de alguma maneira,
isso vai passar e eu vou sobreviver. Agora, o grande problema é quando isso se torna crônico. Por quê? Algumas áreas do nosso cérebro estão diretamente ligadas com emoções positivas do lado esquerdo ou negativas do lado direito. Se eu só estimulo uma área negativa, vamos dar um exemplo. Se eu imagino alguma comida, mesmo que a comida não esteja aqui, vamos dar um exemplo até do doce ali. Se eu imagino algum doce, a minha boca já percebeu aquela saliva sem nem estar aqui a comida? Por que isso acontece? Porque para o nosso cérebro, tanto faz se a comida está aqui ou se eu estou imaginando ela. O meu cérebro vai atuar como se ela estivesse aqui. Então por que eu estou trazendo isso para emoção? Tanto faz se eu estou discutindo de novo com o meu chefe, tanto faz se eu estou brigando com o meu colega. Se eu começo a visualizar isso na minha mente, o meu cérebro, né, e meu corpo, ele entende que está acontecendo de novo esse conflito. E isso serve para o lado positivo também. Com certeza. Então, pensar em coisas boas, assistir programas bons igual esse. Obrigado, Michel. Muito obrigado. Legal. Tudo isso mantém a gente de uma maneira mais positiva. E assim, a ciência também fala muito sobre isso, porque o nosso sistema imunológico, que é o sistema que recupera o nosso tecido, o sistema que deixa a gente forte, ele é basicamente influenciado por nossas emoções. Até a tomada de decisão é influenciada pelas nossas emoções. Então, se eu vou tomar uma decisão de tal emprego, tal prova, a ciência vem comprovando que o meu estado emocional influencia na minha resposta. Então, com certeza, se eu me mantenho mais feliz, mais para cima, a minha saúde, com certeza, também ela vai ser mais para cima. E só para falar mais uma coisinha do sorriso. Eu acho que eu até comentei com vocês, mas é algo muito bom. Foi comprovado que o sorriso mantido, mesmo que seja um sorriso falso, estimula áreas corticais do nosso cérebro relacionado com o sistema imunológico. Então, sorria sempre que puder. Aquela amiga falsa, minha senhora, na verdade, tá te ajudando, tá? E ela também, tá? Ela já tá tratando, né? Vai sorrindo pra ela, mesmo que você não goste dessa pessoa, que você tá fazendo bem pra sua Tem saúde. uma frase que eu gosto muito, que é: sorria pra vida que ela vai sorrir pra você, tá vendo? Vai trazer 1 milhão de benefícios. Exatamente. E a gente tem uma mensaginha, pode legal. colocar, acho Vamos que é uma ver. dúvida de uma telespectadora. É a Janete de Limeira. Beijo pra você, Janete. Valeu, Janete. Sinto 24 horas de dores no corpo todo e depressão. Nossa, Já tomei Janete. muitos medicamentos fortes e nada resolve. E aí, Michel, o que você poderia indicar? Eu acho que o primeiro passo dessa questão é: esses medicamentos, eles tratam a origem do problema ou eles só mascaram? E muitas vezes nem mascara, né? Porque não adianta a gente falar assim: eu vou tomar um remédio para não ficar triste, mas você vê a pessoa nem feliz ela não é mais. Ela fica, né, meio passada. A gente assim, brinca, né? até modo avião, né? Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é dar movimento para o corpo. Então, o que eu recomendaria para ela? Se mexer um pouco, respirar mais, estar mais presente, sentir o próprio corpo. Vamos dar um exemplo de uma brincadeira. Por que o pessoal fala: eu vou pescar e eu relaxo, né? Tá nervoso, vai pescar. Porque lá ele tem que respirar enquanto ele está ali, e se ele bobear com o corpo dele, ele perde o peixe. Então, e aquilo também é meditar. Meditar não é só estar numa posição, cruzar as pernas. Meditar é estar presente. Então, uma dança é meditação. Quando vocês fazem algo que a gente gosta muito, que é a nossa arte, a gente chama de um estado do flow, que é apresentar o programa, ou seja, eu, enquanto eu estou educando no meu trabalho, isso também mantém a gente bem, mantém a gente feliz. Então, verdade. acho que o primeiro passo é procurar uma felicidade mais real e não se basear só em resultados de remédio. É impressionante. Na isso, verdade, a Janete. gente recebeu também aqui uma psicóloga uma vez, e ela falou sobre isso, né? O quanto a respiração tem esse poder. É uma coisa que você fala e você faz tão automático, né? Porque você respira para sobreviver, é uma coisa que você vai fazer, senão alguma coisa está muito errada e vai acontecer. Mas se você respira conscientemente, parece mágica, parece mágica. Se você está muito nervoso e consegue ter o estalo de falar: não, eu vou parar e vou respirar fundo, né? Com presença. Isso te altera na hora, na hora. Com certeza. É isso mesmo. A gente gostaria de agradecer ao Michel, ele já é de casa, É mesmo. sempre presente, a gente Obrigado. adora, não é, a entrevista dele, porque é um bate-papo, não é? A gente vai Sim. aprendendo e conversando ao mesmo tempo. Tá aí pra você o Insta do Michel, Isso aí, @, ó. Michel Físios. 2 L's, tá? Se você 2 ficou L's. com alguma dúvida, entra lá, pode mandar mensagem pra ele posta sempre coisas muito legais. Você vai aprender muito entrando aí nas redes sociais do Michel. Gosta de doce? Ah, gosto sim, né? Então Você tá vai bom, ficar com a Michel. gente. Tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar esse doce delicioso, mas antes a gente vai pro intervalo. RF com você, volta já!